Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no texto da carta, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 9 e verso 10, para a nossa meditação nessa manhã. 1 Pedro 2, 9 e 10. Texto bastante conhecido em geral de todos os cristãos. Diz assim o apóstolo Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Palavra do Senhor. Vamos curvar a nossa fronte e falar com o nosso Deus. Pai, neste momento em que nos debruçamos sobre a Tua palavra, pedimos que o Senhor venha visitar nosso coração pela presença do Espírito Santo, trazendo-nos, ó Deus, o ensinamento, a clareza e o entendimento da Sua vontade. Senhor, trabalhe em nossas vidas, para que a Tua palavra possa gerar em nós, ó Deus, transformação. É o que nós oramos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a nossa identidade, ela é fundamental e determinante na história de cada um de nós. Essa identidade, ela na verdade, nasce nos mais remotos questionamentos da vida. Quem somos? De onde viemos? São perguntas que demandam uma resposta sobre nossa origem. Fomos criados? Fomos fruto da evolução? Quando nós olhamos, por exemplo, essas iniciativas mais recentes que a humanidade tem empreendido em explorar o espaço sideral, com viagens a Marte, se não uma obsessão humana pela busca por essa origem e essa identidade, o que seria esse esforço? É um esforço por saber se nossa vida vem de alguém, vem de outra vida, ou se há possibilidade de vida em outros lugares, em outros planetas. Mas o fato, irmãos, é que a queda nos afastou da nossa identidade original. Nossos primeiros pais, ao pecarem, deixaram nossa identidade ser usurpada. A queda nos desfigurou a tal ponto de a humanidade olhar-se no espelho e, por haver perdido a referência de sua origem e identidade, não se reconhecer como imagem e semelhança do Criador. Nós seguimos, enquanto humanidade, errante, sem um rumo, buscando descobrir a nossa identidade. Nós olhamos para a natureza e nos confundimos. Nós nos identificamos como mais um ser vivo, mais um animal, com apenas alguns atributos adicionais particulares. Sem identidade, meus irmãos, nós sofremos com a falta de pertencimento. E essa é, infelizmente, uma dura realidade de muitos de nós, até mesmo no âmbito biológico. Infelizmente, muitos experimentam a dor de não saberem sua origem, não saberem quem são seus genitores, vivem e sofrem este sentimento do não pertencimento. A falta da identidade nos leva a uma falta de propósito, e nós nos perguntamos: por que sou quem sou? Ou para quem sou quem sou? Essa carta, esse trecho da carta, da primeira carta de Pedro, fala de identidade. Não exatamente essa identidade individual ou biológica, mas uma identidade espiritual e corporativa. Ela fala de pertencimento. É comum entre os estudiosos e comentaristas entender que Pedro tenha possivelmente escrito essa carta, essa primeira carta, a partir de Roma, num tempo onde havia uma intensa perseguição
contra os cristãos, especialmente durante o reinado de Nero, lá por volta do ano 63, 64. E por isso o tom da carta é um tom de incentivo à perseverança na graça de Deus e ao bom testemunho de vida que deveria ser dado por aqueles que atravessam o fogo ardente destinado a prová-los. Pedro, através dessa carta, ele exortava esses cristãos para que não se envergonhassem por sofrerem pelo simples fato de crerem no Evangelho de Jesus Cristo. Ele endereça a carta aos cristãos da região da Ásia Menor, hoje Turquia, que era uma região caracterizada por igrejas que já eram misturadas, onde judeus e gentios conviviam debaixo de uma nova identidade, a do Israel espiritual de Deus, a de povo de Deus, né? Onde se entendia, por exemplo, que a tal barreira de inimizade que separava judeus e gentios havia sido removida pelo sacrifício de Jesus na cruz. Pedro, então, neste trecho em particular, estabelece como pano de fundo essa identidade dos cristãos, comparando-os às demais pessoas. Quando Pedro usa a expressão vós, porém, ele está postulando um contraponto entre a identidade dos cristãos e a identidade dos incrédulos no mundo. Pedro explica um contraste, mostra esse contraste existente em relação a esse grupo de pessoas que tropeçam na pedra angular, que desprezam a rocha que é Cristo, que tropeçam na palavra e não são obedientes a Deus. Pedro nos apresenta os privilégios de uma identidade de corpo, de uma identidade que é atribuída em geral aos cristãos. E é sobre essa identidade e esses privilégios que eu gostaria de fazer algumas considerações e extrair ensinamentos para todos nós nesta manhã. E eu gostaria então de propor o seguinte tema para esse sermão: nossa identidade em Cristo. Nossa identidade em Cristo. O primeiro ponto dessa identidade é que nós somos um povo eleito. E eu, irmãos, quero usar a palavra povo, diferentemente de raça, de forma proposital. Primeiro, porque nós precisamos fugir de qualquer interpretação equivocada da palavra raça. Porque nós podemos ser levados a pensar naquilo que conhecemos por etnia, e assim equivocadamente acharmos que existem etnias melhores do que outras. Na verdade, a palavra usada nesse texto, no original, é etnos, não é etnos, que é a palavra para etnia, e sim a palavra genos, que também é traduzida por família, povo ou nação. Por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 1, verso 14, ele usa essa palavra quando ele quer descrever que a sua posição avantajada no judaísmo era melhor do que os seus irmãos da sua nação. No caso, a palavra genos. Portanto, nós somos identificados, irmãos, como um povo, como uma nação. E na mente de Pedro, nós podemos afirmar que estava a figura do povo de Israel, tendo por referência aquele texto de Moisés do livro do Êxodo e também um texto de Isaías. O texto de Moisés em Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e 6, nos diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Serão estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isaías escreve lá no capítulo 41, versos 8 a 10, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, é tremendo percebermos esse privilégio de sermos eleitos por Deus como seu povo. É uma grande
pena nós constatarmos que a maioria da cristandade não entende ou não aceita essa doutrina da eleição incondicional. Deus é livre, irmãos, para escolher quem Ele quiser. Essa doutrina da eleição, ela é muito evidente em toda a Bíblia. Deus escolheu, por exemplo, Abraão, Deus escolheu Jacó, Deus escolheu Davi, Deus escolheu até pessoas ímpias como Ciro, para cumprir os seus decretos. E as pessoas dizem que Deus não pode escolher alguém em detrimento de outrem, porque se o fizer assim seria injusto. Mas como Deus seria injusto, se da multidão dos perdidos Deus resgata aqueles de que de antemão amou? Porque as Escrituras são muito claras, elas nos dizem em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como equacionar então essa fala de injustiça na eleição diante de um Deus soberano que opera todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, diante de uma história bíblica repleta de exemplos de pessoas escolhidas? Se os cristãos apenas aceitassem e crescem, seria muito mais fácil, pois eleger ou não eleger alguém, irmãos, para si, como Deus o faz, não é problema nosso, mas é da economia de Deus. Irmãos, nossa identidade de povo eleito deve nos trazer uma atitude de conforto, de tranquilidade, de segurança diante dos desafios da vida. Deve nos trazer uma alegria por sabermos que em nada essa eleição depende de nós ou de alguma virtude pré-existente em nós, mas tão somente depende do amor de Deus por você e por mim. E Deus não deselege ninguém. Ele elege, né, nos tempos eternos e não deselege. E Ele elege baseado no seu amor. Paulo ensina lá na carta aos Romanos, parafraseando o texto de Moisés em Êxodo 33, em Romanos 9, ele diz assim: pois ele diz a Moisés, Deus, né? Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Irmãos, que bênção é sermos povo eleito, pois nós fomos eleitos para um propósito, e isso nos traz um sentimento de pertencimento, que mais adiante Pedro menciona. Mas, além de sermos povo eleito, a segunda identidade que o apóstolo Pedro nos apresenta é de sermos sacerdócio real e nação santa. E, de novo, Pedro está fazendo alusão ao sacerdócio do povo de Israel, ao fato de Israel como nação fora separada dentre as demais nações com um fim específico de ser um reino de sacerdotes e uma nação santa, como lemos em Êxodo 19:6. Lembramos, irmãos, que a função do sacerdote era conduzir o povo na adoração a Deus. Israel havia sido comissionada para apontar o caminho ao Deus verdadeiro, apontar esse caminho às outras nações. Irmãos, nesse texto de Pedro, nós identificamos o sacerdócio universal dos crentes, que foi uma das proposições da Reforma Protestante. Rompeu-se com aquela ideia romana da necessidade de um episcopado e de um clero intermediano ou entre os crentes, monopolizando a relação com Deus. Todos nós, indistintamente, temos acesso a Deus através de Cristo. Podemos orar uns pelos outros em nome de Cristo. Podemos orar por qualquer pessoa em nome de Cristo. Podemos orar pela paz no mundo em nome de Cristo. A igreja, irmãos, por meio do relacionamento com Cristo e pelo fato de existir em Cristo, alicerçada na pedra angular, ela possui um sacerdócio santo, capaz de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, sacrifícios de lábios que confessam o seu nome. Essa metáfora usada por Pedro nos mostra que, alicerçados na pedra viva que é Cristo, nós, como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual, para sermos esse sacerdócio santo
do reino de Cristo. Percebam que esse sacerdócio é fruto de uma identidade corporativa. Na medida em que nos ligamos a Cristo, nos tornando um com Ele, fazendo dele o nosso principal alicerce, nós vamos construindo uns sobre os outros, colaborativamente. E é assim que a obra de Deus é feita, não é mesmo? Observem, aqui na nossa igreja, nós servimos na Igreja Presbiteriana de Botafogo, uma igreja fundada há 115 anos, né, onde muitas pessoas aqui empreenderam seus esforços, trabalharam para a obra do Senhor e construíram esse edifício físico, mas também edifício espiritual, como pedras sobre pedras, colaborativamente, construindo o reino de Deus. Irmãos, sermos sacerdócio real é construirmos uma história com os valores do reino de Deus, com o caráter de Cristo, que resulta da vida de Cristo em nossas vidas. É pautarmos nosso edifício espiritual na verdade, na justiça, no perdão, na humildade, no amor, na abnegação, no testemunho daqueles que experimentam a presença do Espírito Santo. Sermos sacerdócio real é darmos o exemplo de submissão ao Rei Jesus, darmos o exemplo da confiança em Sua palavra, em Suas promessas, darmos o exemplo de famílias tementes a Deus, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Como é bom saber, irmãos, que nós temos um chamado, uma missão, a de construirmos o reino de Deus. Que privilégio é podermos interceder por nossos amigos, por nossa cidade, pela nossa nação. Mas há uma terceira e última identidade que Pedro atribui aos crentes, aos cristãos. E essa identidade é a de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, nós pertencemos a Deus. Como povo eleito dele, nação separada por ele, nós somos propriedade dele. E isso é altamente libertador. Não há nada nem ninguém que possa nos subjugar, pois nós somos o seu povo e ovelhas do seu pastoreio. Em Efésios, lá na carta de Efésios, no primeiro capítulo, Paulo nos diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia do penhor da nossa herança. Meus irmãos, é lindo nós vermos Deus declarando o seu compromisso conosco, através dos lábios do profeta Isaías. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto, que é um pequeno texto muito importante das Escrituras, que nos lançam luz sobre esse relacionamento de Deus conosco e esse fato de sermos propriedade dele. Isaías diz, lá no capítulo 43, versos 1 a 5 e depois os versos seguintes: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Meus irmãos, lembremos-nos das palavras de Jesus, registradas pelo evangelista João, quando ele nos diz que ele não deixaria ninguém se perder, que nenhum daqueles que o Pai lhes dera
poderia ser arrebatado de suas mãos. Eis, irmãos, a identidade que nos dá senso de pertencimento. Nós somos de Deus, nós somos de Cristo. E eu queria então concluir essa meditação dizendo que nós cristãos não vivemos uma crise de identidade. Agora, na plenitude dos tempos, por causa do grande amor com que Deus nos amou em Cristo, e para usar a expressão do profeta Oséias, lá do capítulo 1, nós deixamos de ser identificados como desfavorecidos e como não meu povo. Nós que não éramos povo, agora somos raça eleita. Nós que não havíamos alcançado misericórdia, agora somos investidos e capacitados por clamar pela misericórdia de Deus em favor de outras pessoas. Nós que estávamos sujeitos à escravidão do pecado, agora somos propriedade do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, nós temos um selo em nosso coração, onde está escrito: é meu, assinado Jesus Cristo. Nós pertencemos a Jesus. E o que dizer de tantos privilégios? O texto mesmo nos responde. Nos resta cumprir o que de nós é esperado. O verso 9 nos diz ele mesmo: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós, como aqueles que herdaram as bênçãos de Israel, nós temos o trabalho de Israel a fazer e nós precisamos proclamar as virtudes do Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e que tanto fez por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a mantermos viva esta identidade que temos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e dirija o seu coração aplicando essa palavra e lhe dando uma semana abençoada.